Direitos dos pais socioafetivos. Nós escutamos muito falar a respeito da filiação socioafetiva e das obrigações que advêm desse tipo de relação que se cria com um padrasto ou uma madrasta. Contudo, pouco se ouve falar a respeito dos direitos dos pais socioafetivos. E eles têm direitos, sim. Primeiramente, vamos entender que a filiação socioafetiva, ela é baseada em vínculos de afeto. Ocorre quando um padrasto ou uma madrasta cria vínculos de afetos com os enteados típicos de pais e filhos. Atualmente, esse assunto está bastante banalizado. Contudo, a justiça ela é muito criteriosa quando se trata do reconhecimento da filiação socioafetiva. Para ela ser reconhecida, a relação entre aquele enteado e aquele padrasto ou madrasta realmente tem que ser uma relação típica de um pai e de uma mãe com um filho. Eu vou exemplificar para vocês entenderem melhor. Vamos imaginar que o João ele casa com a Maria e a Maria tem um filho que se chama José. O José é filho do Antônio, é o pai biológico dele, que paga a pensão, tudo certo, ok. Contudo, o João acaba assumindo o José como filho, ainda que não de modo formal, mas no dia a dia ele assume o papel de um pai. E como assim? Ele que leva o José para a escola, ele que participa das atividades na escola, ele é homenageado no Dia dos Pais, ele paga as coisas para o José, ele posta nas redes sociais fotos, declarações, como se fosse pai do José, enfim, ele efetivamente se coloca na posição de um pai. Nesses casos, a justiça tendenciona a reconhecer a filiação socioafetiva, porque, inegavelmente, o João assumiu a figura do pai. Agora, um relacionamento normal entre um padrasto, uma madrasta e um enteado não vai ser o suficiente para caracterizar uma filiação socioafetiva. E quando eu falo num relacionamento normal, é aquele em que o padrasto e a madrasta, ele zela pelo enteado, tem carinho pelo enteado, ajuda na criação, mas se limita à sua função de padrasto ou madrasta e não assume efetivamente o papel de um pai ou de uma mãe. Por isso, as pessoas podem e devem ter relacionamentos saudáveis com seus enteados sem ter medo da filiação socioafetiva. A justiça é muito criteriosa. Eu analisei várias jurisprudências em vários tribunais e realmente é muito difícil acontecer o reconhecimento da filiação socioafetiva. Inclusive, a gente tem um caso que ele foi popular porque envolveu pessoas famosas, que é a Carina Bach, o filho dela, e o ex-marido. A Carina Bach, ela teve o filho através de uma fertilização in vitro, com doador de esperma. Enquanto ela estava grávida, ela começou a se relacionar com um rapaz, que eu realmente não lembro o nome. E aí, esse rapaz, ele acabou criando, por um tempo, o filho da Carina, como se fosse filho dele. Né? Quando essa criança completou 3 anos, eles se separaram. E esse homem quis continuar na vida da criança. Só que a Carina não. Ela disse, não, o filho é só meu e eu não quero a participação dele na vida da criança. O que aconteceu? Este homem, este ex-marido da Carina Bach, ingressou na justiça para ter reconhecida a filiação socioafetiva e para conseguir participar da vida da criança. E nem mesmo nesse caso, a justiça entendeu que era uma hipótese de reconhecimento da filiação socioafetiva. E por quê? Porque no entendimento de quem julgou,
A criança só tinha 3 anos e não tinha discernimento e condições de entender que aquele homem desenvolvia o papel de um pai, de reconhecê-lo como pai. E diante disso não foi reconhecida a filiação socioafetiva. Então, se num caso assim, em que o padrasto queria ser reconhecido como pai socioafetivo, a justiça negou, imaginem nos casos em que o padrasto e a madrasta não querem o reconhecimento da filiação socioafetiva. A justiça é muito criteriosa. Então, não dá para banalizar o instituto como tem sido feito. As pessoas estão com medo de se relacionar com outras que têm filhos por causa da filiação socioafetiva. Mas não é uma coisa tão simples assim e a justiça é muito criteriosa. E a filiação socioafetiva ela pode ser reconhecida espontaneamente no cartório, se todas as partes estiverem de acordo, ou, do contrário, o reconhecimento tem que ser judicial. Quando não há concordância de todos os envolvidos, a questão vai para a apreciação da justiça. E aí é um processo mais longo e mais desgastante. E, comumente, o padrasto ou a madrasta não querem o reconhecimento da filiação socioafetiva. Só que, em um contexto de separação, o representante do filho, ou até mesmo o filho, se maior, busca o reconhecimento judicial da filiação socioafetiva e, consequentemente, de todos os direitos advindos da filiação. Nesses casos, o processo é longo e é desgastante. E, como eu disse, a justiça é muito criteriosa, ela analisa muito bem os requisitos e a relação como um todo para aí sim julgar se é o caso de reconhecer ou não a filiação socioafetiva. E aí vem aquela dúvida muito comum. É possível receber 2 pensões alimentícias? E sim, gente, é possível, do pai biológico e do pai socioafetivo, ou da mãe biológica e da mãe socioafetiva. E por que que isso acontece? Porque se o pai ou a mãe socioafetiva ajudaram no sustento e na manutenção do filho, ainda que ele recebesse uma pensão dos pais biológicos, e com isso, aquele filho, aquela criança, aquele adolescente passou a ter um padrão de vida diferenciado, a justiça entende que por ocasião de eventual separação, esse padrão deve ser mantido. Portanto, esse filho deve continuar recebendo a pensão do pai biológico e também deve receber pensão do pai ou da mãe socioafetiva. Então, ele recebe sim 2 pensões para manter o seu padrão de vida. E agora, quais são os direitos dos pais socioafetivos? Os pais socioafetivos têm exatamente os mesmos direitos dos pais biológicos, isso mesmo. E dentre os direitos a gente pode citar o direito de convivência com o filho. Portanto, o filho vai conviver com os pais biológicos e vai conviver em igualdade de condições com o pai socioafetivo ou com a mãe socioafetiva. Direito de reivindicar a guarda. Se o pai ou a mãe socioafetiva entenderem que tem melhores condições de ter a guarda do filho, eles podem reivindicar na justiça. Eles também vão ter direito de opinar e ter ciência de todas as decisões relacionadas à vida do filho. Portanto, serão agora 3 pessoas opinando. Terão também direito à pensão alimentícia na velhice e direito à herança caso o filho venha a falecer antes. Além disso, existem outros tantos direitos que são exatamente iguais aos direitos dos pais biológicos. E aí pensem comigo. Se os pais biológicos, não raramente, conflitam com relação à convivência, às decisões da vida do filho, a guarda, a pensão, enfim, uma série de coisas, imaginem 3 pessoas envolvidas nessa discussão. Então, pessoal, é muito importante pensar. Quer buscar o reconhecimento da filiação socioafetiva? Tudo certo, mas isso vai ter consequências. Dentre elas, os direitos daquele pai e daquela mãe
socioafetivos, certo? Então, é possível o reconhecimento da filiação socioafetiva? É possível. A justiça é criteriosa, não é qualquer pedido que vai ser deferido, não é qualquer relacionamento que vai ser visto como um relacionamento apto a um reconhecimento de filiação socioafetiva, então a justiça é muito criteriosa. E, por fim, é importante lembrar que uma vez reconhecida a filiação socioafetiva, aquele pai ou aquela mãe socioafetivos terão todos os direitos de um pai biológico, certo? Ainda sobre esse assunto, eu vou deixar o link aqui de um vídeo que eu falo um pouco mais sobre a filiação socioafetiva. Assistam lá.